Olá, pessoal. Vamos chegando, vamos entrando, a nossa live já vai começar. Vamos lá. Hoje a nossa live é sobre perguntas e respostas. Eu vou estar respondendo a dúvidas que vocês me deixaram na caixinha, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre essas dúvidas. Esperar o pessoal entrar. É uma live rápida. Bem-vinda, Dulce. E se vocês forem tendo dúvidas ou qualquer outro assunto de dúvida que tiverem ao longo da live, pode falar, tá? Pode colocar aqui nos comentários que eu vou respondendo para vocês também. Olá, Ká. Tudo bem? Então vamos lá, gente, vamos começar. Eu anotei as dúvidas que vocês estavam e vou respondendo elas de acordo com a ordem que eu anotei aqui, tá? Quero começar respondendo como foi o seu primeiro atendimento. Então, eu acho isso interessante, essa curiosidade de saber como que é o primeiro atendimento, né? Então, eu não me lembro bem ao certo desse primeiro atendimento, porque primeiro eu fui, assim que eu formei, eu fui fazer a minha primeira pós-graduação, então eu fui para São Paulo, e lá eu trabalhei em uma clínica, né, de ortopedia, no período da tarde, e no período da manhã eu trabalhei por um tempo numa UTI. Então, o gato espirrando aqui. Então eu não me lembro muito ao certo como foi esse primeiro atendimento, tá? Então eu vou falar sobre o primeiro atendimento na massagem, que aí eu já estava em Novo Horizonte e foi uma drenagem linfática. E eu me lembro que eu estava muito insegura. Então, tá vendo que essa insegurança não é só vocês, eu também tenho essa insegurança, tenho até hoje, né? E eu acho importante a gente ter um pouco de insegurança, porque parece que isso nos move, né? Nos faz correr atrás pra gente estar sempre melhorando, sempre se aperfeiçoando, sempre estudando. Então, isso é muito, eu acho que é benéfico, na minha opinião. É lógico que a gente não pode ficar com inseguranças por não saber o que fazer, mas a insegurança de estar ali oferecendo um melhor atendimento para o cliente, isso eu acho legal para o nosso paciente, né? Porque sempre busca a gente estar sempre aperfeiçoando, especializando, estudando e melhorando cada vez mais a nossa técnica, tá? Então esse primeiro atendimento com certeza foi tenso para mim, mas tudo passa e até hoje tá? Quando eu pego um paciente que é novo, que eu sei que pela avaliação ali, que já gosta de massagem, que recebe massagem constantemente, eu também fico insegura de saber se eu vou estar à altura desse paciente, né? Se eu tô à altura, porque geralmente tem pacientes que viajam aí o mundo inteiro e vão em spas, L'Occitane, então você fica, meu Deus, será que eu vou conseguir entregar para esse paciente, né, o que ele está acostumado aí fora? E graças a Deus eu tenho, assim, uma boa resposta. Eles sempre dizem que, nossa, que delícia e tal. Então eu acho que tô acertando. Mas foi tenso, tá? Outra que colocou foi o seguinte: me sinto insegura para fazer ventosa, me encoraje. A insegurança vem do quê? Primeiro é importante pensar isso, né? Qual que é a sua insegurança? De não saber aplicar a técnica corretamente? Então eu acho que aí tem pontos que você tem que avaliar. Por exemplo, o curso que você fez te deu um bom respaldo, né? Esse curso foi o suficiente para você falar, olha, eu acho que eu domino bem a técnica, né? Porque muitas vezes eu faço cursos que o primeiro eu falo, nossa, não tô ainda preparada para fazer isso. E aí eu vou em busca de mais conhecimentos, em livros, em cursos, né? Então precisa entender
essa sua falta de coragem, essa sua insegurança, é insegurança porque está iniciando ou porque não teve uma base sólida. Isso é muito importante, a gente tem que ter bases sólidas, né? E eu sempre digo isso em curso presencial. Sempre que eu começo o curso, lógico, eu começo me apresentando, peço para as alunas se apresentarem, né? E eu sempre pergunto, de onde você me conhece? E quando elas falam assim, eu não conheço, eu vim porque eu conheço a escola. E aí eu sempre brinco, eu falo assim, nossa, mas como que você vem fazer um curso que você nem conhece a professora, que você nem sabe se a didática vai ser boa, né? Então, por exemplo, quando eu hoje compro um curso online, que isso é muito mais tranquilo, eu vou lá no Instagram, geralmente eu já conheço essa pessoa pelo Instagram, eu vejo vídeos dela no Instagram, dessa professora, eu vejo vídeos da mesma professora no YouTube, e aí eu faço uma comparação para entender se a didática dela vai me atender, porque não é que a pessoa tenha uma didática ruim, né? É que às vezes, não tem professores que tem gente que adora, outros não, porque tem maneiras de ensinar, e às vezes é melhor para um, não é tão bom para outro. Então, conhecer esse professor, conhecer e entender que você vai ter essa didática no curso, e se esse curso vai atingir o objetivo para te dar segurança para trabalhar, é muito importante, né? E agora, se você tem essa base boa, se você sabe aplicar a técnica, não tem problema de aplicação do método em si, eu falo que uma maneira de te encorajar é botar o boleto em cima da mesa. Bota um boleto em cima da mesa, meu filho, a coragem vem rapidinho, você enfrenta todos os seus medos e começa rapidamente a trabalhar e aplicar a técnica maravilhosamente bem. Tá? Brincadeiras à parte, não deixa de ser uma verdade, tá bom? Então, uma maneira dessa sua insegurança passar aí é ver se você teve a base sólida, ou se teve, bota o boleto e vai. Aí eu recebi uma assim, ó, como cuidar do pescoço para não enrugar e envelhecer? Não, ela não é profissional, é a Giovana Baggio que perguntou, né? Então, é muito interessante isso, apesar de não ser o foco exatamente de estética aqui que eu tô querendo dizer, mas é interessante nesse ponto pelo seguinte, hoje a gente se preocupa muito com a face e esquece do pescoço, né? E o pescoço entrega a nossa idade muito facilmente. Então você vai lá, você aplica botox, né? Passa o cosmético, passa o creme e acaba esquecendo do pescoço. Então, com certeza, o melhor tratamento ainda é a prevenção. Então, eu sempre falo para minhas pacientes, olha, quando vai passar o produto, não esquece de passar no pescoço e nem do colo, tá? E sempre que passar o pescoço, lembra de levar o cosmético lá atrás, para dar essa firmeza, para dar essa sustentação pro contorno facial, tá? Massagem é muito interessante a hora que você aplica o produto e faz uma massagem para aumentar a permeação desse ativo. Então, se você quer drenar, lembrando de fazer sempre os movimentos para baixo, para o sentido dos gânglios linfáticos. Agora, se você quer um efeito lifting, sempre para cima, né? Trazendo esse efeito lifting, né? Sempre contra a gravidade. E um jeito muito fácil, tem aqui no meu Instagram, vídeo ensinando a fazer as manobras com a ventosa. Então, você pode se auto-aplicar a ventosa com cosméticos que você já utiliza. Existem cosméticos específicos para essa região de pescoço, que às vezes é um pouquinho mais forte até do que o do rosto. Então, é interessante aí trabalhar. E fora isso, você pode fazer ventosas, tratamento anti-envelhecimento, microagulhamento, bioestimulador de colágeno, fiz esses dias, bioestimulador de colágeno no rosto, no pescoço, que também é muito legal, melhora bem o contorno facial. Hoje eu tô sem filtro, lógico que eu tô com protetor com cor aqui, né? Mas eu achei que a minha pele melhorou muito, ó, sem filtro nenhum, pra vocês verem que nada muda. E eu achei que melhorou bastante a minha pele com bioestimulador de colágeno, porque dá aquela levantada, aquela sustentação. Vai chegando uma idade, gente, que só
cosmético, massagem, já não dá mais resultado, né? A gente precisa de algo mais forte aí, tá bom? Outra pergunta foi: quais os erros que cometeu para a gente evitá-los e chegarmos onde você chegou mais rápido? Os erros fazem parte do caminho, né? A gente vai tropeçando, vai subindo, vai caindo, vai acontecer, gente. Errar, a gente erra é humano, a gente tem que evitar ao máximo, mas acontece. Se eu puder dar um conselho para você, é principalmente estudar contraindicação. Eu sempre digo isso, que mais importante de saber para que usar é saber quando não usar, tá? Então, é aquela questão do vestido vermelho com as costas de fora com o decotão. Que eu usei no casamento, eu posso usar no batizado? Pode usar no batizado, mas eu devo? É indicado? Né? Então, é o que eu sempre falo, às vezes a gente estuda uma técnica e quer aplicar só aquela técnica, fazer aquele protocolo, e aquilo não é para todo mundo, tá? Então, se eu puder te dar uma dica para evitar erros, é saber contraindicação, saber o que a gente não deve fazer, é o mais importante. A Paty chegou, boa noite, Paty. Já vou responder sua pergunta. Então, essa pergunta dos erros eu achei interessante, mas pensar assim, gente, erros acontecem, errar é humano, a gente acaba cometendo. O importante é saber contornar essa situação. Então, tentar evitar ao máximo. Errou, contorna a situação. Não deixa o paciente abandonado, não abandona o seu paciente, né? Então, por exemplo, algo que pode acontecer com a ventosa, mas que não é um erro, tá? Às vezes a gente coloca a ventosa e forma bolhas. Você acabou de pôr, já forma a bolha, você já tira, e aí? O que eu vou fazer? Foi um erro? Não foi um erro, porque aquilo ali é porque a energia estava muito estagnada. E aí eu tenho que assessorar o meu paciente. Se esse paciente precisar ir ao médico, tudo, eu tenho que assessorar, não é simplesmente abandonar, né? A gente vê tanto profissional que faz coisas, que cometem erros e abandona o paciente, né? Então, sempre pergunto, olha, como que tá? Me manda uma foto, deixa eu ver, né? Então, sempre faça esse acompanhamento. Não deixe seu paciente ao léu, entendeu? Sempre tá ali junto com o paciente, assessorando ele. A Cá colocou, faz live de contraindicações. Vou fazer sim. Então, eu acho que de tudo que você deve estudar numa técnica para não ter erro, o principal certamente é contraindicação. Porque você, pelo menos sabendo em quem você não pode aplicar, a chance de você cometer um erro, de atender um paciente que você não deveria, é muito menor, tá bom? Então, esse é uma dica que eu acho interessante. Boa noite, pessoal. A Carla, Tainá Carla, ou Tiana Carla, ai meu Deus, nem eu tô entendendo a minha letra que eu escrevi tão rápido. Ela falou, ventosa deslizante no interno de coxa. Eu não sei, não foi uma pergunta, ela só colocou isso, tá? Então eu vou abranger assim um assunto que eu não sei se seria o que ela quer ouvir, mas eu não entendi o que realmente ela queria. Então, primeiro, posso fazer ventosa deslizante no interno da coxa? Quem me acompanha aqui já ouviu muito eu dizendo o seguinte: evita. Por que evita? Pensando numa paciente com flacidez, tá? Geralmente, onde o paciente tem flacidez? Gente, interno, né? Região tricipital, interno de coxa. Então, são duas regiões que eu sempre digo, ó, evita. Mas vamos pensar que você pegou lá uma paciente malhadíssima, que é professora de educação física, que é trincada na musculatura e ela tem uma celulite no interno de coxa e eu não tenho mais nada que eu possa fazer a não ser usar as minhas mãos e a ventosa terapia. Posso fazer? Pode fazer. Não é uma paciente que tem uma tendência à flacidez. Entendeu o que eu quero dizer? Agora, pensa comigo. Se eu pego uma paciente pós-bariátrica,
que perdeu lá seus 30 quilos, 20, 30 quilos. Vocês concordam comigo que essa paciente vai ter uma flacidez grande? Concorda? Que ela já tem um excesso de pele, ela já tem uma musculatura fraca, tá? Então, por que eu vou botar ventosa no interno de coxa? Tenta trabalhar uma outra coisa. Ah, mas eu não tenho nada. Então, eu ainda iria preferir ficar na drenagem. Ou até trabalhar um pouco, veja bem, um pouco com cautela no interno de coxa para estimular o colágeno. Mas pouco, tá? Não iria fazer isso 2 vezes na semana de maneira nenhuma. Eu iria fazer isso uma vez a cada 21 dias, esperando o ciclo do colágeno, entendeu? Então, com cautela, eu poderia fazer, se eu não tiver nenhuma outra opção em mãos, tá bom? Respondido, Carla, sua pergunta, Giovana, K. Gente, se tiver dúvidas, perguntas, pode deixando aqui, que eu vou respondendo aqui nos comentários, tá bom? Tenho medo de não entregar o resultado para o meu paciente. Isso tem muito a ver do que eu falei quando eu respondi a primeira pergunta de como foi o meu primeiro atendimento, né? Que eu disse que eu estava tensa sempre, com certeza. Fico tensa até hoje. Aquela questão, como eu estava falando para vocês, às vezes de não conseguir entregar, medo de não conseguir entregar o resultado para o paciente, né? Por exemplo, um paciente, como eu disse lá, que viaja muito, que tem massagens em todos os lugares, e fala, será que vai gostar da minha massagem? Então, esse medo de não entregar o resultado para o meu paciente, se você uma excelente avaliação, montar um excelente protocolo. Então, por isso que eu sempre digo a questão do pacote, né? Porque eu não gosto de pacote. Primeiro que eu sempre disse e digo até hoje. Dá uma impressão de que colocou tudo no sacolão e ficou, vou fazer torra-torra da massagem aqui e aí joga o preço lá embaixo. Então, esse é um dos motivos de eu não gostar dessa palavra que a gente usa, que é o pacote, tá? Então, por quê? Porque o pacote, você vai vender assim, 5 sessões de mantos, 3 sessões de vibrocel, 5 sessões de drenagem, 2 sessões de esfoliação. Mas você concorda que você não fez um protocolo pensando no que a paciente tá vindo tratar? Você concorda comigo? Você não foi lá, pegou essa paciente, vamos continuar lá no interno da coxa, que tem a flacidez de interno de coxa, que veio para tratar o interno de coxa, mas que ela viu lá no seu Instagram que esse pacote, que esse monte de coisa que você colocou tá em promoção e ela quer isso. Você concorda que você não vai entregar o mesmo resultado com mantos, por exemplo, que você entregaria com um aparelho de radiofrequência? Você concorda com isso? Então, esse medo de não entregar um resultado para o meu paciente vai depender da minha avaliação e aí da criação do meu protocolo de tratamento. Porque se eu fiz uma boa avaliação e criei um protocolo de tratamento, eu vou sim entregar o resultado do paciente. O que a gente tem que pensar, tirar da nossa cabeça, da área da estética, é o seguinte, de que tudo tem uma fórmula pronta, né? Mas o paciente quer que eu faça uma dreno-modeladora. A gente sabe que não tem como eu misturar uma massagem, metade de drenagem, metade modeladora na mesma sessão. Mas se eu não fizer isso, eu vou perder o paciente. Gente, o que o paciente está ali buscando? Resultado. Então, o que eu tenho que entregar para o meu paciente? A drenomodeladora ou o resultado final? Não é o resultado final? Então, por que via eu vou chegar no resultado final, não importa para o meu paciente. Porque eu vou entregar o resultado final do meu paciente, tá? Então, a gente precisa perder esse medo de enfrentar o paciente e falar, não, para você não é legal a drenagem, para você é legal a modeladora, ou vice-versa, entendeu? Então, a gente tem às vezes pacientes, por exemplo,
E eu prefiro perder, e eu já perdi paciente, de chegar e falar, eu quero fazer modeladora. Olha, para você não é indicado, você tem varizes, você tem problema de circulação, posso piorar o seu caso, né? Para você o mais interessante é a drenagem, por isso expliquei, gente, dei uma aula de por que eu indicaria drenagem e não modeladora. O paciente foi embora, não voltou mais, entendeu? Só que eu estou com a minha consciência tranquila de que eu não daria o resultado para ela com a modeladora. Eu até ganharia essa cliente, pegaria essa cliente ali para mim, mas eu não ia entregar o resultado. Então, do que me adianta? Não quero, entendeu? E tá tudo certo, para mim tá tudo bem. Ela não é uma paciente para mim, ela é uma paciente para outra terapeuta que vai aceitar fazer o que ela quer. Que ela vai chegar com o protocolo ali pronto e a pessoa vai falar, tá bom, deita aí que eu faço o aparelho que você quer, faço a modeladora que você quer, recebo e tchau. Tá? Então, eu não faço mais isso de jeito nenhum. Já trabalhei para os outros e fui obrigada a fazer, entendeu? Hoje não. Hoje eu faço o que eu acho que realmente tem que ser feito, porque eu quero entregar o resultado. E eu não tenho mais medo hoje de enfrentar a paciente. É lógico que eu não queria perder a paciente, tá? Mas eu prefiro que ela não fique do que ela fique e saia insatisfeita porque ela não vai ter o resultado que ela quer, tá bom? E essa questão de entregar o resultado, quando é na estética, gente, a gente tem que parar de carregar o mundo nas costas, tá? Porque na estética a gente precisa muito do paciente. Então, se ele não fizer a parte dele, não tem Cristo que faça eu entregar o resultado para ele. Entendeu? Que eu preciso que ele faça parte dele da alimentação, da atividade física. Então, se ele não fizer, gente, não tem Cristo que faça, que vá fazer ele ter o resultado. Gente, tá? Estão acompanhando, estão gostando. Vocês estão tão quietinhos hoje, vocês estão tão conversando. Fala tanto aqui nos comentários, hoje tá todo mundo quieto. O que é? Tá frio aí? Hein? Conversa aí comigo, tô muito sozinha aqui. E boa noite, Ju. E, gente, eu vou fazer uma... Deixei por último aqui da Paty Mello. A Paty tá aqui, ó, já tá até mandando um oizinho. E, boa noite, Flaviane. E eu deixei até a sua pergunta pro final, porque eu falei, meu Deus, olha o nível dessas seguidoras. A Ju chegou atrasada, não tem problema, Ju. Eu fiquei muito contente com a pergunta da Paty, que eu falei assim, meu Deus, eu adoro pessoas assim, ó, eu fui até olhar o perfil dela, até curti as coisas dela lá, dos stories dela, que eu gosto de pessoa que sai da caixa e me faz também pensar no que eu poderia, porque essa pergunta que ela fez, eu nunca atendi paciente com isso. E eu fiquei encantada. Falei, gente, olha o nível dessas seguidoras que estão aqui, vocês são demais. Muito obrigada. Então ela perguntou assim, ó, queria saber se pode tratar com ventosa distrofia muscular. Então eu vou falar um pouquinho sobre o que é distrofia muscular, para quem que não é da área da saúde, entender um pouco, né? Eu como físio, eu conheço, mas eu nunca atendi, tá? Paciente com distrofia muscular. Então vamos lá. Adorei a pergunta, Paty. Então o que é a distrofia muscular? Distrofia muscular é uma doença genética que, assim como diz o nome, afeta a musculatura e vai causando uma fraqueza dessa musculatura. Então isso começa geralmente a se manifestar na infância, já nasce, né? Então é genético, ele já nasce. E ele começa a se manifestar lá na infância. E essa distrofia vem evoluindo conforme o passar do tempo. Então assim, ela não tem cura. A gente dá o quê? Qualidade de vida para o nosso paciente, tá? Então eu fiz umas anotações aqui que eu quero ir linkando o que eu vou falando com as ventosas. Como que a gente poderia trabalhar ventosa
com distrofia muscular, tá? Então esse paciente, ele vai perdendo a massa muscular e também vai atrofiando, vai encurtando algumas musculaturas. E o que a gente não pode esquecer é que quando a gente pensa em músculo, a gente pensa nos braços, nas pernas, nas costas, né? A gente esquece que o diafragma é um músculo. Então, essa doença afeta a parte respiratória, porque o meu diafragma vai ficando fraco, ele vai perdendo a capacidade de puxar o meu pulmão para baixo e fazer com que o ar penetre nos meus pulmões. E eu também acabo esquecendo que o meu coração é um grande músculo, né? E com isso também ele é afetado, tá bom? Então vai causando anomalias na forma de andar, por causa da fraqueza. Pode estar associado também a atraso no desenvolvimento, dificuldade no aprendizado. Então são características para a gente começar a observar nas nossas crianças, né? Nas nossas, nas que nos cercam, porque quanto mais cedo a gente começar a tratar esse paciente, melhor vai ser o estilo de vida, né? Melhor vai ser a qualidade, dar qualidade de vida para esse nosso paciente, tá? Então ele pode apresentar, por exemplo, a criança pode apresentar caminhar com a pontinha dos pés. Geralmente tem constipação intestinal. Por quê, gente? Movimentos peristálticos. Para ter esse movimento, eu preciso ter uma contração da musculatura, não é? Então, meu intestino também tem musculatura ali na parede. Eu faço a contração, por exemplo, dos vasos, né? A gente sabe que os nossos vasos contraem e dilatam porque a gente tem uma musculatura lisa na parede dos vasos. Então, tudo isso é afetado. O corpo como um todo, ele vai ser afetado, tá? A pessoa começa a ter dificuldade para engolir, a coluna começa a ficar torta, começa a formar escoliose, que é mais? Miocardiopatia, por quê? Por questão do problema do coração, do problema respiratório também. Então, é uma série de problemas que vai evoluindo. E o que eu posso fazer, né? O que principalmente eu como fisioterapeuta posso falar isso, né? A gente vai tentar corrigir, por exemplo, o alinhamento postural, porque a gente sabe que os desvios posturais vão causar dor. Então, se vai causar dor nesse meu paciente, eu posso entrar com a ventosa, relaxando essa musculatura que está mais tensionada e com tendência a encurtamento, e assim também eu evito uma contratura dessa musculatura e aí evito causar desvios nessa minha coluna. Então, com isso, eu melhoro esse quadro do meu paciente e evito causar futuras dores musculares devido à má postura desse paciente. Então, eu trabalho relaxando essa musculatura, evitando que ocorra o encurtamento de uma maneira muito rápida, tá? Eu retardo a diminuição da força muscular, porque eu posso trabalhar a ventosa ali oxigenando melhor essa musculatura. Então eu consigo ajudar a aumentar um pouquinho, aumentar não, né? Mas diminuir a perda dessa força de uma maneira muito rápida, muito progressiva, tá? Então oxigenando essa musculatura, eu consigo que ela tenha uma melhor contração, um melhor alongamento, evito um encurtamento, como eu já falei, tá? Eu consigo ajudar a melhora do equilíbrio muscular, porque se eu vou tendo desvios posturais, eu vou perdendo o equilíbrio, né? O centro da gravidade vai mudando, vai piorando também o equilíbrio por causa dessa perda de força, dessa fraqueza. Eu previno encurtamentos musculares. Eu citei aqui a coluna, mas você pode perceber, por exemplo, um paciente, vamos fugir um pouco aqui desse caso e pensar um pouco vamos supor, um paciente tetraparaplégico. O tetraparaplégico,
ele não tem ele tem a perda dos movimentos, né? E mesmo assim ele não vai encurtando, não é? Não vai por causa da falta de utilização dessa musculatura, da falta de alongamento, da má postura. Então eu vou prevenir esse encurtamento também nesse paciente. E com certeza eu preciso melhorar a parte respiratória. Então, sempre fazer essa respiração ativa desse paciente para tentar evitar a fraqueza muscular do diafragma. Juliana perguntou: esse paciente tem mais sensibilidade? Não, que eu saiba, ele não tem alteração de sensibilidade, não. Tá? Eu não me lembro de ter estudado alguma coisa que falasse de ter mais sensibilidade. Não lembro disso, não. Então, a gente pode sim ajudar a dar uma qualidade de vida para esse paciente. A gente não para a evolução dessa doença, mas a gente dá uma qualidade de vida e diminui a velocidade, digamos assim, né? Diminuir a velocidade também não, mas eu digo assim, da qualidade de vida para com o tempo essa pessoa conseguir viver de uma maneira mais independente, né? Porque isso é muito importante, né, gente? A independência é muito importante. Então a gente pode trabalhar ventosa, sim, não é contraindicado, tá bom? Respondi, Paty, a sua dúvida em relação à distrofia muscular. Você tá com algum paciente com distrofia, por isso que você tá perguntando, queria saber um pouquinho de você. E dúvidas, pessoal? Foi uma live bem rápida, não tinha muitas perguntas, algumas eram no mesmo sentido, então acabei escolhendo uma só porque eu ia repetir as mesmas coisas. Muito boa a explicação. A Paty falou: você está com algum paciente assim, Paty? Tá tratando algum paciente com distrofia muscular? Mas, em geral, dá para trabalhar sim, dá para cuidar, dá para ajudar, tá? E principalmente pensando aí, além de prevenir contraturas, também oxigenação dessa musculatura. Tá bom? Dúvidas? Ou não? Semana que vem eu vou estar com uma convidada, a Patrícia Ferezinha, ela é biomédica esteta, e a gente vai estar nesse mesmo horário, vai ser um bate-papo, e eu quero muita interação de vocês, para vocês perguntarem o que quiser. A gente vai estar falando de estética, de terapias integrativas, de ventosa, dos problemas que a gente enfrentou quando iniciou e que enfrenta até hoje, tá? Então, vamos estar falando bastante coisa. A Paty colocou: não tenho paciente assim. Uma colega perguntou para mim e eu fiquei na dúvida. Então, agora você já sabe, Paty, já pode informá-la. E a Juliana colocou: Juliana A. Eleutério, perfeita como sempre. Ah, obrigada. Então vai ser, gente, terça-feira que vem vai ser bem legal, porque vai ser assim, ó, uma coisa bem espontânea, vai ser um bate-papo entre duas amigas, a gente estuda muito, ela também é acupunturista, e agora a gente não tá fazendo isso, porque realmente não tá dando tempo, mas a gente conversa, a gente fazia vídeo chamada toda segunda-feira para estudar, então é uma pessoa que gosta de estudar também bastante, e tem muito conteúdo, gente, ela sabe muito, eu sempre falo que ela é meu Google. Ela também é professora da pós-graduação, onde eu leciono. E ela vai estar aqui, gente, quem tiver dúvida de cosmético, que trabalha com estética, que não sabe que cosmético usar, ela dá curso só de peeling, então ela sabe tudo de cosmetologia, tudo de ácido. Então nós vamos deixar aqui, ó, em aberto um bate-papo e vocês podem me perguntando. Então chama as amigas aí, ó, manda para as amigas de estética que quer aprender essas coisas, fala para vir tirar dúvida, que vai ser uma live bem interessante, tá bom?
Gente, hoje a live foi super curtinha, rapidinho, mas como tinha muita perguntas assim do que eu já falei em outras lives, eu também não quis ficar repetindo coisas para não ficar tão maçante, tá bom? E adorei as perguntas, Paty, adorei a sua pergunta. Me manda mais coisas assim que eu adoro pôr meu cérebro aqui para raciocinar, porque eu nunca tinha pensado na distrofia muscular, como eu nunca tive paciente com distrofia e nunca tinha pensado em como eu poderia trazer isso para ventosa. E eu gostei, que eu gosto disso aí, eu gosto de desafios. Então, gente, a Ká colocou muito boa a live, obrigada. Gente, ó, uma boa noite, bora jantar que já tá tarde. E eu espero vocês terça-feira que vem, 7h10 da noite, aqui comigo. Obrigada pela presença, meninas. Boa noite.